Graça e paz, irmãos. Tá tudo bem? Mais um encontro que o Senhor preparou para nós hoje. Glória a Deus por isso, né? Deus é bom. Apesar de tudo que a gente tem vivenciado esses últimos tempos, eu tenho certeza que se eu perguntar para você como tem sido os seus dias, você vai dizer assim: olha, o Senhor tem me suprido. Eu tenho sentido a presença dEle. O Senhor está comigo. Enfim, eu tenho certeza que você que decidiu habitar no esconderijo do Altíssimo, no meio da crise que estamos vivendo, você sentiu a proteção dele, o consolo, a alegria que só pode vir dele, não é? E hoje nós vamos continuar a série, nós já estamos quase acabando, né? Nós vamos falar do versículo 11 e 12 hoje. Já estamos chegando meio que no fim do Salmo 91, salmo tão rico. Poderíamos ficar um ano inteiro falando do Salmo 91 e ainda assim teríamos coisas para falar. Então hoje nós vamos meditar sobre uma coisa muito importante que todo cristão deve saber. Todo cristão deve ter certeza absoluta de que faz parte do reino de Deus através do que nós vamos ler aqui hoje, né? Então, abre sua Bíblia aí, Salmo 91, 11 e 12, que nós vamos falar. Antes disso, nós vamos orar ao nosso Pai Celestial. Fecha seus olhos. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor verdadeiramente é o nosso Pai, verdadeiramente é o nosso escudo, é o nosso protetor, verdadeiramente é o nosso esconderijo, verdadeiramente é a nossa habitação. Cada dia mais, Senhor, nós queremos habitar no Senhor e nós abrimos nosso coração para que o Senhor habite em nós. Enche-nos com teu Espírito Santo. Dá-nos, ó Deus, a plenitude do teu Espírito e o coração que te agrada. Constrói em nós, Senhor, renova em nós o coração que te agrada. Nós te pedimos, Pai, que no dia de hoje o Senhor esteja circuncidando o nosso coração, tirando dele coisas que estão ocupando o seu espaço. Nós clamamos a Ti um coração obediente, inclinado para Ti, como está escrito na Tua palavra, Pai. O Senhor, o coração do rei está nas Tuas mãos e o Senhor o inclina para onde o Senhor quiser. Eu estou agora, Senhor, falando diante de reis, de sacerdotes do Senhor. E eu clamo a Ti para que o Senhor incline o coração de cada um para tudo que cada um precisa aprender, precisa vivenciar. Coloca os teus planos e projetos na mente e no coração de cada pessoa que estiver ouvindo esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus eu intercedo por aqueles que ainda não te conhecem em maior profundidade, para aqueles que só ouvem falar do Senhor, mas que nesse momento seja um momento de verdadeiramente entrega. Que creiam que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, está pronto para nos cuidar, nos guardar, nos proteger, está pronto para ser nosso amigo. Clamo a Ti, Senhor, que a revelação de que o Senhor nos chama de amigos, como está escrito na palavra, que Jesus nos chama de amigos. Eu peço que essa revelação seja profunda no coração de quem está ouvindo. Pai, eu te peço que essa meditação traga respostas para aqueles que ainda estão com dúvidas a respeito do seu cuidado. Tem misericórdia, Pai, fala conosco. Desde já, nós pedimos anjos especiais nos assessorando nessa meditação, nessa palavra, e peço que o Teu Espírito atinja o coração de cada pessoa que for ouvir. Em nome de Jesus, te peço sabedoria, graça, revelação da Tua palavra, e nós clamamos a Ti que os Teus milagres
aconteçam no decorrer dessa meditação. Em nome de Jesus, libero palavra de cura, de libertação e de salvação na vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus, não seja eu falando, mas seja a tua voz entrando nas casas, entrando na vida dos ouvintes. Pai, honra cada um que parou para ouvir o que nós vamos falar agora. Honra essa vida, que ninguém volte vazio, mas cada um receba a porção do céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. É bom falar com o Senhor, né? E às vezes quando a gente começa a falar com Ele, a gente até vai se estendendo e parece que não consegue muito parar, não é? Se você não está tendo uma vida de intercessão, uma vida de falar com o Senhor, eu encorajo você que comece a fazer isso. Você vai ver o quanto de aventura vai ser a sua vida aqui na Terra. É uma verdadeira aventura. É uma alegria quando andamos de mãos dadas com o Senhor. Eu ia falar nessa noite, mas não sei que horário que você vai assistir, né? Eu estou gravando na madrugada, que é o horário de silêncio aqui. Nesse dia, o que você vai ouvir é para fortalecimento da sua fé. É para que você tenha certeza absoluta de que você não é uma pessoa esquecida aqui nessa terra. Você está muito bem assessorado. Então, nós vamos ler os versículos, o 11 e o 12. Porque aos seus anjos, Salmo 91, 11 e 12, para você que está pegando pela primeira vez essa série, depois você procure aí no site, no Facebook da Igreja Kadosh, né, Ministério Apostólico Kadosh, ou no YouTube, Ana Ribeiro, e você vai pegar todos os anteriores. Nós vamos até o versículo 16, e assim vamos concluir essa série, né? Hoje nós vamos falar do 11 e do 12, que diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra, né? A Bíblia inteira menciona sobre anjos. Desde o Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar vários trechos bíblicos falando de seres angelicais, falando hora de anjo, hora de querubim, hora de serafins e hora de arcanjo, né? E aí fica a pergunta: quem são esses seres? Quando eu falo anjo para você, o que vem na sua mente? Hein? Qual a primeira coisa que você pensa quando eu digo, como está escrito, né? Os seus anjos dará ordem a teu respeito. O que vem na sua mente? Eu me lembro quando a gente estava lá, né, no colegial, tudo que tinha história da arte. Quando a gente vê o movimento barroco, a gente vê vários quadros, e nos quadros estão pintados anjos, né? Mas como que são aqueles anjos? Aqueles anjos que veio na nossa mente através de pinturas da época do barroquismo, né? Mais para frente um pouco, renascentismo. Geralmente esses anjos que apareciam eram pequenininhos, eram como bebês, cabelinho cacheado, todo rechonchudinho, né? Com as asinhas assim em volta, perto do cenário da pessoa que estava ali. E é incrível, irmãos, como aquilo que nós armazenamos na nossa mente através da visão, através das palavras, fazem um efeito tremendo, inclusive na nossa fé. É por isso que o apóstolo Paulo fala para nós renovarmos a nossa mente verdadeiramente, porque há nelas, na nossa mente,
ensinamentos, imagens que em algum momento elas vão entrar em choque com aquilo que o próprio Deus fala na palavra dele, né? E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, os anjos, né? Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Você é uma pessoa muito importante. Deus dá ordens. Deus olha para anjos dele e fala, agora vai ali na casa dessa minha irmã, que está tão atarefada, ou desse meu irmão que está triste, desse irmão que está cansado, dessa irmã que está doente, em cima de uma cama. Então o Senhor vai mandando anjos. Se nós temos uma visão baseada naquelas figuras que a gente assistia, que a gente via, será que a gente confia nesses anjos? Será que esses anjos fazem a diferença? Imagine se os anjos foram igual aqueles bebezinhos rechonçudinhos, assim, gordinho, bonitinho, cabelinho encaracolado, pequenininhos, né? E você está no meio de uma guerra. O que você vai fazer com esse anjinho, hein? Eu tenho para mim que além de você se defender, vai ter que defender o anjo também. Pernas para que te quero, né? No meio de uma guerra, se você está com um anjo daquele tipo. Então hoje, aliás, tem até um dito popular, quando um bebezinho morre, um bebê até 1 ano, 2, né? Um pouquinho mais, as pessoas falam assim, ele virou anjinho. Vocês já ouviram isso? É um anjinho que foi no céu. Irmãos, em primeiro lugar, nenhum ser humano vai virar anjo. E segundo lugar, quando a gente começa a fazer diminutivos em coisas grandiosas da palavra de Deus, hoje eu estou um pouquinho gaga, né? A gente começa a minar a nossa fé, o nosso inconsciente começa a dar comandos para o nosso consciente. Então, quando a gente ora e fala, Senhor, envia teus anjos, nós não conseguimos sentir a dimensão, o poder e a responsabilidade que está por detrás desta oração e desse pedido. E quem é que vem verdadeiramente estar conosco, né? As criancinhas, os bebezinhos foram para o céu como seres humanos e lá eles estão como filhos de Deus, que é uma diferença inclusive, né? Os anjos são apresentados como exército. Nós somos apresentados como seres à imagem e semelhança de Deus e como filhos. Nós somos apresentados como uma raça humana. Os anjos são apresentados como seres e como um exército. Há uma diferença aí, né? Então é bom nós já nos acostumarmos a mudar a nossa forma de expressão, porque há poder na nossa palavra. Então nós precisamos entender um pouco mais a respeito disso, para que a gente fique firme quando vier a guerra, para que a gente fique firme quando vier a tribulação, ou mesmo aquela sensação de solidão que abate, toca no coração de muitas pessoas, né? A Bíblia nos diz que estamos rodeados de anjos, nós quem? Os filhos de Deus. Aqueles que abrem o seu coração e dizem, a minha opção de vida é esse Deus, eu estou entregue nas mãos dele. E a palavra de Deus vai mostrar isso em várias partes. Lá em Hebreus 12, 22, diz que há milhares de anjos, milhares, milhões, né? São miríades e miríades de anjos, seres poderosíssimos, não tem nada a ver com aquela imagem de um anjo fraquinho, meio pálido, parece que está anêmico, né? Ou então igual um bebezinho, com as bochechinhas rosadinhas, mas parece que só serve para brincar e para dar risada. A Bíblia fala de seres poderosos. Quando Deus nos fala do poder, é poder mesmo, né? Nós temos umas passagens bíblicas que hoje nós vamos ler alguns trechos para você ter a noção de quem anda acompanhando você. Quem é que Deus está dando ordens para estar com você? Não é pouca coisa, não. Além do Espírito Santo estar habitando no seu coração,
há seres angelicais te acompanhando. E que anjos são esses? Que seres são esses, né? São servos que glorificam a Deus. Nós hoje vamos falar dos anjos obedientes ao Senhor. Eu digo isso porque existiu um tempo de rebelião no céu e muitos anjos se rebelaram. E nós chamamos hoje esses anjos de anjos caídos. Anjos que saíram da presença de Deus. Anjos que vivem nas trevas, debaixo do domínio de Satanás, que foi um querubim que também se rebelou, né? Mas hoje nós vamos falar sobre os anjos de Deus, porque a minha intenção, irmão, irmã, é que você fique mais firme ainda, mais convicção, mais certeza de que o Senhor está com você, o Senhor está cuidando de tudo da sua vida, de todas as áreas da sua vida. Quando oramos, Deus libera seus anjos para nos socorrer. E aí nós temos vários exemplos, né? Deixa eu arrumar um pouquinho aqui. A gente não sabe se deixa a luz no rosto e fica com o reflexo na lente do óculos, ou se deixa o rosto sombreado para não aparecer aquelas bolinhas de luz na lente, né? E ficar sem óculos para mim é um pouquinho difícil para leitura, mas a gente vai aprendendo a melhor maneira de ir filmando aqui, né? Bom, quando você ora, toda vez que você orar, desde hoje para sempre, você se lembra disso. Quando você ora, os céus começam a se movimentar. E esse movimento traz anjos para a sua vida. Deus começa a dar ordens aos anjos e eles começam a vir. Nós temos muitos exemplos, mas eu escolhi um aqui. A gente tem o exemplo de Abraão intercedendo por Sodoma. Isso está lá em Gênesis 18, 22, né? Gênesis 18, 22 a 29. Quando Abraão intercede pela cidade onde o sobrinho dele morava. E Abraão se preocupou com a destruição do próprio sobrinho. E daí ele pede a Deus. A cidade verdadeiramente foi destruída, mas por causa da oração de Abraão, Ló e suas filhas não foram destruídos. O Senhor enviou anjos para eles. O Senhor enviou um anjo para Ló, e esse anjo ajudou que eles se arrumassem, se apressassem para sair da cidade, pegou na mão deles, puxou a família para que saíssem logo de lá, porque estava chegando a destruição. Isso por conta da intercessão. A sua intercessão é poderosa. A sua intercessão, quando sobe nos céus, os céus começam a trabalhar a seu favor. Você já teve aquele tipo de experiência de acordar na madrugada lembrando de uma pessoa? Ou não precisa ser na madrugada, qualquer horário, e de repente você começa a se angustiar e lembrar, e você começa a orar: Senhor, livra meu filho que está lá na Inglaterra, livra minha filha que está em outra cidade, Senhor, visita meu neto, Senhor. Você começa a orar assim: livra, Senhor, não sei o que está acontecendo. E aí, quando passam-se os dias, você vai saber da notícia: olha, mãe, naquele dia eu estava assim, assim, assado, né? Sabe, irmãos, tem relatos de pessoas que oraram, Deus chamou para orar por pessoas desconhecidas. E depois teve notícias de que uma pessoa estava tentando se matar. E naquela mesma hora que um irmão estava orando, ela desistiu, aconteceu alguma coisa e ela evitou a catástrofe. Não menospreze certos pensamentos repentinos que vêm na sua mente que te levam a orar. Quando você ora, começam a aparecer, os anjos começam a ir em direção àquele que você está orando. Muitos acidentes de automóveis são libertos, pessoas são libertas porque alguém tinha orado antes ou estava orando ali na hora, pedindo que anjos estivessem ali. Tantos e tantos relatos nós temos, né? Nós temos um relato muito interessante que mostra o quanto é importante
a intercessão e o quanto a intercessão move os anjos em direção àquela pessoa que estamos intercedendo. Está em Atos 12, 1-8, né? Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Então, Tiago, irmão de João, já tinha acabado de morrer, a coisa estava muito difícil lá em Jerusalém. Era crer em Jesus, confessar a fé, era sentenciar-se à morte, né? Todos que se convertiam a Deus estavam sabendo que o risco não era de fechar a porta da igreja, não era de determinar horários de cultos, o risco era de vida. A vida estava sendo posta em risco. Mesmo assim, a opção de vida era Cristo. E a igreja continuou crescendo. Quanto mais pessoas morriam, mais a igreja crescia, né? Vendo que isso agradava aos judeus, Herodes, percebendo que foi ótimo perseguir cristãos, matar Tiago, ele prosseguiu, prendendo também Pedro, que era praticamente aquele líder da igreja primitiva, aquele que pregou e 3.000 pessoas se converteram de uma vez só, né? E aí ele decidiu prender Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Então, 16 soldados guardando um homem desarmado. Pensa nisso. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. O objetivo de Herodes era a popularidade. E como ele sabia que estava agradando isso, então ele queria, fazer um show, né? Um show político ali. E queria fazer um espetáculo com a vida de Pedro, que era conhecido ali por conta dos milagres, por conta da explosão que a igreja teve ali em Jerusalém, né? Pedro foi escolhido a dedo para que acontecesse esse espetáculo. Ficou soldados, cada um. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão. Agora presta atenção nessa frase. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Qual área da sua vida que está aprisionada? Que pessoa que você conhece que está aprisionado nas mãos do inimigo? Está faltando um mas aí. A situação está presa, mas você deve interceder, né? A situação está difícil, mas a sua posição não é ficar profetizando a dificuldade, não é ficar olhando para a dificuldade, mas é se posicionar como um intercessor, né? Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele, por Pedro. E aí, olha só o que aconteceu em resposta àquela oração. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, esse julgamento era para matar Pedro, tá? Pedro estava dormindo entre 2 soldados. A vigilância de Pedro ali era violenta, era nos portões e era lá, dentro da cela dele, um soldado de cada lado lá. Não tinha escapatória. E preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Irmãos, se você está passando por algum ataque do inimigo, é porque o inimigo está morrendo de medo de você, sabe? Não havia necessidade de tanto soldado estar guardando Pedro, né? Não havia necessidade dos sentinelas e ainda algemado, acorrentado. O que Pedro faria ali? Bastava um soldado. Mas isso mostrava o quanto Herodes sabia que havia um poder sobrenatural na vida de Pedro. Então ele tentou segurar o máximo possível
aquele milagre que poderia acontecer a qualquer hora com Pedro, né? Se você estava se vendo cercado, inimigo tentando te acorrentar, comece a louvar a Deus, porque a sua vitória está muito próxima. É sinal que o inimigo está com medo de você, porque sabe que o poder que há dentro de você supera milhares e milhares de vezes o poder que está no mundo. Engraçado que Pedro dormia. Diante de uma situação dessa, será que você dormia? Você não está na sua cama, você está sabendo que está correndo risco, que vai ser morto, aquela tensão toda, mas Pedro dormia. E tem um versículo que diz: aos seus Deus dá enquanto dorme. Então, isso significa descansar. Ele estava descansando em Deus, né? Profeticamente falando é isto. É um tempo de você descansar no Senhor. Se você acordar de madrugada, seja para glorificar o nome de Deus, para adorá-lo e interceder. E volte a dormir, porque o Senhor está trabalhando ao seu favor. Continuando aqui. Ele dormia. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro. E acordou. Pedro estava num sono profundo, uma luz intensa, e ele não acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Aqui a gente já vê como que um anjo trabalha e o poder dele, ok? As algemas caíram sem ninguém pegar a chavinha e abrir. Há um poder sobrenatural aí no seu livramento nessa situação que você está vivendo, em nome de Jesus. E foi o anjo que veio e quebrou essas algemas. Receba essas palavras profeticamente, irmãos, porque o Senhor fala comigo assim. Às vezes eu quero seguir o raciocínio e vem coisas, vem lá de cima, vem vindo. E eu sei que tem alguém precisando ouvir isso aí, né? Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. Saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Era surreal. E é assim que vai ser seu livramento. Você vai ficar como quem sonha. Quando você vê, você já está de fora dessa situação que está te afligindo. Eu profetizo isso em nome de Jesus e vai acontecer. Em nome de Jesus. Saindo Pedro, tal. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Depois você lê lá em Atos 12 o final dessa história. Vai chegar lá no momento que a igreja estava intercedendo por Pedro e, de repente, acontece tudo isso. E eu escolhi esse texto para mostrar para você o poder de somente anjo, um anjo, hein? Não tinha 16 soldados, um dormindo de cada lado, sentinelas na porta, enfim, armados, com espadas e escudos, aquela armadura lá de soldado daquela época. Aquilo foi absolutamente nada para o anjo, nada. Ele não, aquilo ali não fez nem, sabe, não tirou, não precisa nem muita coisa. Vamos entender também, irmãos, que naquela situação que Pedro estava, não era só no mundo físico que havia aquela coisa toda. No mundo espiritual, havia muitos demônios ali, muitos demônios, porque Satanás vem para matar, roubar e destruir. Então, muitos demônios estavam ali para destruir um dos principais líderes da igreja, para enfraquecer o movimento dos cristãos, o início da igreja ali. Então, não eram só aqueles soldados, tinham demônios também. Mas bastou um anjo do Senhor para lutar, guerrear, soltar, derrubar algemas, abrir portas, para que um filho dele saísse de lá.
São esses seres que acompanham você. Irmãos, eu tenho né, muitos anos assim de igreja, tudo, e a gente vai nas mais variadas grupos, reuniões de orações, e eu já ouvi tantas vezes, às vezes a pessoa está orando e fala, Senhor, envia aqui Miguel, envia aqui Gabriel, né? Bom, será que quando a gente vê, depois eu vou ler um pouquinho sobre a história de Gabriel, é interessante isso, né? Porque mostra o quanto não entendemos sobre quem são os anjos. Existem orações que eu já ouvi várias vezes também, assim, numa reunião simples, de um culto. Senhor, envia miríades de anjos. Senhor, envia miríades de anjos aqui em casa. Milhares de anjos. Você está entendendo por que você está pedindo tudo isso de anjo? Você está entendendo quem são os anjos? Essa palavra de hoje é para você se fortalecer na sua fé e entender que o Deus que você serve é grandioso, grandioso, grandioso. E quando ele manda um anjo dele, é um anjo poderoso, né? É para aumentar a sua fé. Você entender que nem muitas das nossas lutas não vai ser necessário milhares e milhares de anjos. Um só é capaz de destruir o arraial do inimigo. Isso está em tem algumas passagens bíblicas que mostram isso para nós, né? Eles são chamados de exército do Senhor. Aqui eu vou falar uma sequência de versículos como são conhecidos. Salmo 103, 20 e 21. Bendigam ao Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Irmãos, os anjos obedecem à palavra do Senhor e os comandos dos céus. É como um exército. Todo soldado no exército, ele foi treinado para obedecer à voz do seu general, do seu comandante. Não existe a possibilidade de desobediência. Numa guerra, o exército, ele anda, ele marcha, tudo que ele faz é em função de comandos. Um soldado não age por sua própria conta, aquilo que dá na cabeça dele, porque se for assim, você perde a guerra. Então vem um único comando e a partir daquele comando, cada um, nos seus posicionamentos, vai fazer o que tem que fazer. Assim é também na guerra espiritual. Assim é no mundo espiritual. Você precisa estar com seus ouvidos muito bem afinados para o que o Senhor está te comandando, dizendo para você fazer. E quando Deus manda os anjos dele aqui, para te socorrer, para te auxiliar, esse anjo vem já comissionado. Então, assim, esses anjos, eles são comissionados e obedecem à voz do Senhor e são poderosos. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, são muitos exércitos, vocês, servos do Senhor, que cumprem a sua vontade. Salmo 103. Então, é um exército, bendigam, eles louvam, adoram a Deus e cumprem a vontade do Senhor. Eles não descansam. Isso está em Apocalipse 4:8. Nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, tem anjos que estão o tempo inteiro adorando a Deus, louvando a Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor, né? Não descansam para glorificar e louvar a Deus. Para aqueles que habitam em Deus, ele dá ordem aos seus anjos para cuidarem de você. É isso que está escrito no Salmo 91. Deus dá ordem aos seus anjos em todos os seus caminhos, na sua casa, no seu trabalho, na rua, nas suas atividades, né? Em tudo. Todos os detalhes o Senhor dá ordem aos seus anjos para estarem com você e cuidarem de você. Embora a Bíblia não use aquela expressão anjo da guarda, os anjos guardam, os anjos cuidam de nós, né? Satanás sabia dessa realidade quando utilizou esse trecho no Salmo 91, quando foi tentar Jesus no deserto, né?
Mateus 4, 5 e 6 diz assim: Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Exatamente o que está no Salmo 91. E Jesus disse para não tentar o Senhor Deus, né? Não tentareis o Senhor vosso Deus como tentaste em Massá. Deuteronômio 6,16. Boa parte das respostas que Jesus deu lá na caminhada dele aqui na Terra, você vai encontrá-las quase que todas no livro de Deuteronômio, né? Que pertence à lei. Eles ajudam, protegem, trazem mensagens. Então, os anjos têm uma infinidade de atividades, mas nós precisamos prestar atenção no detalhe: o Senhor é quem dá ordem aos seus anjos. É mais prudente você orar a Deus e pedir: Senhor, envia os anjos do Senhor, envia o anjo do Senhor para estar aqui comigo, nessa atividade, nessa situação que eu estou vivendo. Envia anjos para cuidarem dos meus filhos, dos meus netos, envia anjos nas nossas casas. Peça ao Senhor e deixa Deus enviá-los. É mais prudente do que você chamar pelos anjos: anjo, venha estar aqui comigo. Eu considero mais prudente você orar a Deus e pedir que o Senhor envie, o Senhor dê ordem aos anjos, ok? Jesus venceu todas as tentações obedecendo a palavra do Pai, né? E por causa disto, também, ele foi assessorado pelos anjos. Sempre Jesus foi assessorado pelos anjos. Ali na tentação no deserto, quando ele resistiu a Satanás, Satanás foi embora. Aí você vai ler lá em Mateus 4, o que aconteceu ali? Satanás se retirou, Jesus não caiu em tentação, e aí veio um anjo para servi-lo provavelmente de comida. Jesus estava 40 dias sem comer. Quando Jesus estava lá no Getsêmani, em angústia, veio um anjo para consolá-lo, né? Para dar alento ali, para abraçá-lo, para dar acolhimento. Então Deus envia os anjos necessários para cada situação, né? No deserto, no Getsêmani, eles são submissos ao Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 3:22. Jesus é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor. Então, quando nós oramos a Deus, o Senhor Jesus também dá comandos, né? Quem são então esses anjos, se eles não são aqueles, né, aqueles anjinhos, entre aspas, barroco, aqueles anjinho gordinho, bonitinho lá, cabelinho encaracolado, sem nenhum armamento, pezinhos descalços, né? Umas asinhas curtinhas, é quase um passarinho um pouquinho gordo, né? Quem são então esses anjos? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34:7. Bom, a gente já vê que é guardião, que fica acampado, que fica morando, que fica lá em tua volta. Você pensa que você está sozinho aí? Você não está, não. São espíritos ministradores. Hebreu 1:14 fala isso. Enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Você é um herdeiro da salvação. Então existem anjos que ministram a seu favor, que ajudam você aí nas suas atividades, na sua proteção. Portanto, podemos dizer que os anjos são seres espirituais aptos para nos assessorar, para auxiliar a igreja aqui na Terra. Eles trabalham em sujeição a Jesus Cristo, foram criados por Deus, ou seja, são seres criados, não são eternos, ok? Por isso que eles não têm os atributos de Deus, não é? Onipresente, onisciente, onipotente, eles não têm isso, né? Se todo mundo começa a chamar o anjo Miguel, exatamente onde o anjo Miguel estará? Ele não pode estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Ele não é onipresente como Deus, né? Eles foram criados, não podem ser adorados, lá em Apocalipse 19:9 e 10.
Cuidado aí, se você tiver uma visão de anjos, cuidado aí para não adorar esse anjo, hein? Não vai ajoelhar, chamar de Senhor, né? Os anjos do Senhor não recebem adoração, né? Eles não podem ser adorados. Quais as características? São indivíduos com personalidade, sentimentos e emoções. Lucas 15:10. Assim digo-vos, há alegria na presença dos anjos. Eles têm emoções. Eles não são frios. Eles não são robozinhos, não. Eles têm intelecto, eles pensam, eles entendem, eles têm emoções. Eles são seres viventes, não são humanos. É outro tipo de ser. Mas eles têm as emoções, também têm livre-arbítrio também. Tanto tem livre-arbítrio que um terço desses anjos decidiram se rebelar contra Deus e foram expulsos lá do céu, né? Eles escolheram livre-arbítrio, assim como o homem, né? Tem inteligência, são sábios, não se casam, não se multiplicam. Mateus 22:30 diz isso, né? Eles não se casam, não se dão em casamento, são chamados de exército, não morrem, Lucas 20:34-36, são obedientes. Lembrando no começo que eu disse, estou falando dos anjos do Senhor, aqueles que não se rebelaram, não estou falando de anjos caídos, né? Bendizei ao Senhor, vós anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Salmo 103. São muito reverentes, temem ao Senhor, e eles não fazem nada sem a permissão de Deus. Lá em Hebreus 1:6, e outra vez, ao introduzir no mundo primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Eles adoram o Senhor Jesus Cristo. São mansos, poderosos. Segundo Samuel 24:16, diz assim, quando o anjo estendeu a mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo, basta, retira agora a tua mão. Vocês percebem aqui que às vezes essa oração pedindo miríades ou milhares de anjos não é necessária? Um anjo era capaz de destruir a cidade inteira. O Senhor falou, agora chega, agora para. Um anjo só, né? Lembre-se que foi um único anjo que andou ali no Egito e os primogênitos morreram, um só. Em Isaías 37:36 diz assim, então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial da Síria a 185.000 soldados. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Um anjo matou 185.000 soldados. Você tem noção do que significa anjos estarem acompanhando você? Em nome de Jesus, eu peço a Deus agora que introjete na sua mente, no seu coração, essa realidade das coisas espirituais. Você não está sozinho. O Senhor manda anjos estarem com você. E os anjos que vêm são muito poderosos. São muito poderosos. O Senhor envia anjos para você, aqueles que você precisa. Uma oração sábia de fazer assim. Senhor, envia os teus anjos na quantidade necessária, nas patentes necessárias, o tipo de anjo que for necessário para estar comigo, porque Deus sabe que é melhor para você. Isso é sábio, orar dessa forma. São milhões de seres, isso está em Apocalipse 5, Mateus 26. Existem outras nomenclaturas, outros tipos de seres angelicais que a Bíblia menciona, como por exemplo arcanjo, que significa o anjo principal, está em Judas 9, 1 Tessalonicenses 4:16. São os anjos da mais alta patente, hierarquia, né? São príncipes dos anjos. Um deles é Miguel. A Bíblia menciona ele em Judas, Daniel 10:21, Apocalipse 12. Foi ele quem ajudou Gabriel a enfrentar o príncipe da Pérsia, lá em Daniel 10:10-14. Miguel lutará em favor dos filhos de Deus nos tempos da grande tribulação. Isso está escrito em Daniel 12:1.
Apocalipse 12, 3 a 17. Então, já pensou você orando e pedindo, Senhor, manda Miguel aqui na igreja para me ajudar? Não há necessidade, irmãos. Miguel, ele é um príncipe do exército. Ele está numa patente altíssima. Ele é aquele que guarda a nação de Israel inteiro. Cremos que a igreja também. Debaixo do comando dele existem milhares e milhares de anjos, né? Lá em Daniel 10, 8 a 7, dá para a gente ter uma ideia do poder desses anjos. Fiquei, pois, eu só a contemplar a grande visão, porque ele estava lá com outras pessoas e o povo saiu correndo antes mesmo de ver, veio um medo, né? Aí ele ficou sozinho, contemplando a grande visão, e não ficou força em mim. Isso é Daniel falando. Quando ele viu quem? Nem Miguel não foi Gabriel. Ele viu Gabriel, perdeu as forças, ele caiu no chão. Desfigurou-se a feição do meu rosto e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí num profundo sono. Irmãos, reações fisiológicas diante de presenças angelicais assim, desse nível, podem acontecer sim. O desconhecido, uma força muito grande, né? E ouvindo o som tal, com o rosto em terra, e eis que uma mão me tocou e fez com que me levantasse. Essa mão, o anjo, segura Daniel, ele se levanta tremendo sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Olha, Daniel estava acostumado com presença de Deus, com tudo isso, mas olha o estado que ele ficou, né? Só estou trazendo na sua memória quem são os anjos, ok? Ficou tremendo tal, mas com a palavra do anjo pus-me em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Aí ele explica, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, ou seja, como Miguel tem outros, a Bíblia menciona Miguel, mas tem outros, veio para ajudar-me e eu deixei ali com os reis da Pérsia, né? Olha só, tem a ver com hierarquia, com esferas de autoridade, de poder. Esse rei da Pérsia provavelmente era o principado satânico, não era ser humano de carne e osso. Depois você vai lendo lá o livro, você vai entender. Outra nomenclatura, que é a mais comum que nós conhecemos, é anjo, que significa também mensageiros. Gabriel foi um mensageiro, ele trouxe mensagem para Maria, para José, para Daniel, para Zacarias, e é o único anjo que a Bíblia apresenta com o seu nome. Na Bíblia tem relatos de vários anjos, mas o único que apresenta com o nome é Gabriel. Há um anjo para cada bebê que nasce, com o encargo de cuidar dele. Como que a gente sabe disso? Mateus 18, 10. Está escrito, cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles, dos pequeninos, nos céus estão sempre vendo a face de meu Deus. Então, cuidado para não desprezar, para não maltratar nenhuma criança, porque tem um anjo ali. E o Senhor será comunicado de qualquer escândalo que você provocar numa criança, de qualquer ferida, qualquer coisa que você fizer de ruim com uma criança. Tem anjos ali cuidando dela, né? Outra coisa que esses anjos fazem é acompanhar os crentes no paraíso. Lucas 16, 22, chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. São enviados por Deus para executar seus juízos sobre as pessoas e cidades também. Lá em Apocalipse 15, 1, vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. O juízo de Deus, ele faz cumprir o seu juízo com o trabalho dos anjos. Os anjos vêm para fazer o que Deus mandar. Os anjos trazem sustento físico aos filhos de Deus, 1 Reis 19, 5 e 6.
dão conforto espiritual, Lucas 22, 42. Outro nome que aparece é querubim, são chamados querubim da glória, estão associados com a glória de Deus, trazem a revelação da glória de Deus, estão diante do trono, na presença do Senhor, proclamam e protegem a glória de Deus, sua soberania e sua santidade. A gente vê lá em Isaías 6, de 3 e 4, né? Tem a função de guardar. Guardavam o jardim do Éden com espadas flamejantes, Gênesis 3, 24. Guardavam a arca da aliança, o trono de Deus, segundo Reis 19, 15. Tem sentido de envolver, guardar, cobrir. Também de serem aqueles que oram e abençoam, Ezequiel 10, 1 a 3. São seres da mais alta hierarquia, criados com poder e beleza indescritível, Ezequiel 1, de 5 a 14, você vai ler sobre isso. Eu não conheço até hoje nenhum cristão, se você passou por essa experiência de alguma forma, conte seu testemunho, mas até agora eu não ouvi nenhuma pessoa dar testemunho de que viu um querubim, ok? Não sei se isso é possível. Outro nome que aparece lá, os serafins, que significa aqueles que queimam, foram eles que pegaram a brasa do altar e queimaram os lábios de Isaías, né? Tem a ver com devoção a Deus, adoração, estão em volta do trono. E a Bíblia fala de outras nomenclaturas, nos dando a entender que há hierarquias diferentes e funções diferentes no meio angelical. Então fala de seres viventes, lá em Ezequiel 1 a 5, fala de tronos, governo, reino, né? Colossenses 1 a 16. Vou passar, eu só estou dando a referência, depois você lê, né? Soberanias, que fala de domínios, são dotados de grande poder e ampla esfera de governo, Efésios 1, 21, Efésios 5, 10, Colossenses 1, 6. Virtudes ou poderes, eles têm poder sobre fenômenos da natureza, né? 1 Pedro 3, 22, Efésios 1, 21, são operadores de milagres também. Chama de principados, Romanos 8, 38, Efésios 1, 21, responsáveis por extensas áreas e reinos. Qual é o ministério deles, então? Já falei, né? Cumprem as ordens de Deus, louvam e adoram o Senhor, executam a palavra, ministram a pessoa em particular, ministram a pessoas em particular, aí é uma porção de exemplos. Agar, achando que Ismael ia morrer, apareceu um anjo e ajudou, né? Abraão, Balaão, inclusive, Gideão, Sansão, Elias, Daniel, o próprio Maria, Pedro, todos eles foram assessorados por anjos. Intervêm nos acontecimentos das nações, né? Êxodo 7 a 11, trazem a mensagem de Deus, Lucas 1, 26, só exemplo, mas tem outros. Trazem a vitória do Senhor, Isaías 37, 36. Os anjos fecham a boca de leões, Daniel 6, 22. Executam julgamentos do Senhor, Atos 12, 23. Livra os justos do perigo, Salmo 34, 7, o próprio Salmo 91. Ajudam no plano da salvação, Atos 10, 3 a 7, né? Cumprem missões especiais. Lá em Apocalipse está escrito que eles ocupam os 4 cantos da terra, então eles são estratégicos e eles cumprem comandos especiais dos céus, de Deus, né? Protege os que o temem, Salmo 34, 7, Salmo 91, 11, que estamos vendo, Daniel 6, 20 a 23, segundo Reis 6, 8 a 17. Eles também servem para fortalecer e animar, Lucas 22, 43, né? Estava lá com Jesus. Os anjos são nossos aliados aqui na terra. Eu estou concluindo, para você não se esquecer. Você tem o Senhor dentro de você, você mora no Senhor. E você tem a seu favor anjos especiais cuidando de você, te auxiliando.
Eles são aliados. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Êxodo 33, 2, né? O Senhor manda anjos lá onde você trabalha. O Senhor manda anjos na sua casa. O Senhor manda anjos onde você estiver precisando de um auxílio. Mas basta você também orar ao Senhor e pedir: Senhor, envia os teus anjos. Envia, Senhor, os teus anjos aqui, né? Você não precisa e não deve enfrentar o inimigo sozinho. Saiba que tem anjos especiais cuidando, né? Estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo e o Senhor Jesus dá ordem também aos anjos, né? Os anjos não deixarão você tropeçar, é o que está escrito aqui no versículo 12, né? Não deixará você tropeçar em pedras. Os anjos estão aqui para nos ajudar nessa caminhada aqui na terra, para cuidar de nós, nos livrar de perigos. E diz o Salmo que eles não vão deixar que você tropece em pedra. E pedra tem significado de quê? Emboscadas do inimigo, tentações, né? Quais as pedras que estão aí no seu caminho, né? Algumas discórdia, essa temporada toda de todo mundo em casa, pode ser que muita discórdia apareceu, né? Muitas horas juntos e muitas coisas começam a aflorar, né? Se você vê muita briguinha na sua casa, você começa: Senhor, envia os teus anjos aqui para colocar ordem, para nos assessorar, para não ficarmos brigando ou discordando ou distorcendo o que um fala e o outro fala, né? Difamação, orgulho, medo, ansiedade, mágoas, tudo isso são pedras. E sem contar as ciladas do inimigo, por exemplo, você se aliançar com quem não deve, você entrar num negócio que não era para entrar, você tomar uma decisão que não era para tomar, você seguir por um caminho que ali tem uma emboscada. E muitas vezes o anjo pega você pela mão e não deixa você ir. Vocês já ouviram aqueles relatos de pessoa que ia pegar o avião ou ia pegar um carro, ou uma viagem e não foi? E justamente naquele dia, naquele avião que ele estaria, aconteceu um acidente? Já ouvi isso algumas vezes. Ou alguma coisa que não deu certo para você e de repente você sabe da notícia, se você estivesse lá você teria passado por situações difíceis? Provavelmente um anjo segurou você para você não tropeçar naquela situação. Os anjos seguram nossa mão e nos fazem desviar de situações que vão nos destruir. Um exemplo é Ló. Ló ia ser destruído se ficasse dentro daquela casa. E olha, gente, o coração de Ló era dentro daquela cidade. Ele, a esposa, as filhas. A Bíblia conta que no meio daquele perigo todo eles ainda ficaram enrolando, sabe? Tinha anjos ali que se materializaram ali na frente deles. Eles viram que era uma coisa sobrenatural, mas mesmo assim o coração estava tão ligado à vida que eles viviam ali. Provavelmente eram ricos e estavam em conforto ali, mas não confrontavam o pecado, né? Então, que eles demoraram, o anjo precisou puxar eles, precisou pegar pelas mãos e puxar, empurrar para saírem ali da cidade. E às vezes, irmãos, pela misericórdia de Deus, o Senhor faz isso conosco. Você está errando, vem um anjo e começa a pôr empecilho, puxar você, tirar você da cena, tirar você daquela situação. Eu sei que eu estou falando com alguém aqui que você sente que perdeu determinada coisa, que você fez de tudo e acabou que não deu certo, não conseguiu chegar, não conseguiu fechar negócio, não conseguiu resolver. Saiba você, foi um anjo que segurou, você não sabe o que vai acontecer no dia da manhã, mas o Senhor vai trazer uma resposta para você e você vai ver que tamanho que foi o seu livramento, né? Se você é filho de Deus e está no esconderijo dele, seja mais atento da próxima vez que houver algum empecilho na sua vida. Irmãos, eu estou encerrando aqui, eu acho que ficou um pouquinho longo, né, esse vídeo de hoje, mas é que eu queria, se eu pudesse abrir sua cabeça, né, pôr lá dentro
as realidades espirituais, e hoje nós estamos especificamente falando de quem são os anjos, para que você saiba, e eu concluo a nossa meditação com isso. Você é amado do Pai, Ele dá ordem aos seus anjos, eles cuidam de você, eles estão com você. Nunca você está sozinho. Pessoas que estão sozinhas dentro de casa, os anjos, ou pelo menos um anjo, está aí com você. O tanto de anjo que for necessário, Deus vai te enviar. O nosso Pai nos ama muito e glória a Deus por isso. Amém? Eu vou orar por você agora. Senhor, eu te louvo, Pai, porque o Senhor é fiel e o Senhor deu ordem para os anjos cuidarem desses meus irmãos, desses meus amigos, Pai, dessa família de Deus. Louvado seja o Senhor pela tua fidelidade, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Pai. Senhor, nos dê graça para que a nossa fé cresça e amadureça. E também eu te peço que o Senhor abra os olhos espirituais de muitas pessoas e possam ver anjos, possam testemunhar, testificar do que aconteceu em suas vidas, Pai. Abre, Senhor, aquelas pessoas que estão pedindo para ter visão espiritual. Peço que o Senhor abra os olhos dela e que o Senhor mostre, Pai, que elas possam testemunhar para que a fé de muitos cresça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo sempre esteja com você. Muito shalom na sua vida, muita alegria na sua vida, muita paz, muita graça de Deus para você. Em nome de Jesus, e até o próximo episódio, que eu vou falar do versículo 13, né? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a presença do Senhor aqui está muito gostosa. E eu creio que essa presença está chegando aí na sua casa, já está aí na sua casa. Glória a Deus pelo nosso querido Pai. Te amamos, Pai. Em nome de Jesus. Um beijo para cada um. Tchau. Até mais.